Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Boa noite. Hoje o TPM, Ciane e eu trouxemos uma pessoa fantástica e ele é enófilo. André Maculan. Vamos ver com ele o que significa enófilo, não é verdade, Ciane? Exatamente. Tudo bem, André? Tudo bom, Zezé? Tudo bom, Ciane? Que prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu poder falar um pouco sobre vinhos, difundir um pouco essa cultura, né? Ainda mais que a terra aqui é quente e as pessoas ainda existiam Tem preconceito. no passado. Hoje não mais. Você lembra, aliás, desde o início começo dessa seu. trajetória, exatamente. Verdade. Já mudou muito, graças a Deus. E então hoje a gente tem a nítida impressão de que as pessoas assimilaram a cultura do vinho e cada vez mais cresce as pessoas que têm interesse por essa bebida e a gente vai aqui aproveitar esse tempo para falar um pouco disso. Ótimo. Em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse o que vem a ser enófilo. É o estudante, é o apaixonado, é o amante por vinho, ou temos também a parte profissional? Sim, sim. E quais os tipos de profissionais? São três categorias que hoje a gente divide quem trabalha com o universo do vinho. O primeiro seria o sommelier, que tem uma formação e informação para poder te orientar. E geralmente ele trabalha ligado a um restaurante. Ele tem informação suficiente para poder te auxiliar. Na carta. Vou comer determinado prato, que vinho vai combinar melhor, ou tenho determinado vinho, que prato vai casar melhor com esse... Qual vai ser a melhor combinação Seria a ser feita? sommelier. O sommelier. É. Aí você tem o enófilo, que é a minha categoria em que se enquadra, que é eno de enologia, filo de amigo, então um amigo amante dos vinhos. Justo. E tem uma terceira categoria que são os enólogos. Esses sim são aqueles que têm a formação superior em enologia, geralmente, e que fabricam vinhos, né? E via de regra, todos trabalham com uma vinícola. Certo. Agora, vou te passar a bola, minha filha. Agora, André, a gente sabe que tem diferenças de vinho. Tem vinho tinto, vinho branco. Eu queria que você explicasse essa diferença. Bom, principalmente começa assim, a gente tem os vinhos tintos, depois a gente tem os vinhos brancos. Dentro dos vinhos brancos, a gente tem os brancos comuns e os brancos espumantes. Tá. Rosé é uma outra categoria. O vinho rosé tem duas formas de ser feito. Ou o vinho rosé pode ser feito com uma mistura entre vinho branco e vinho tinto, que é uma combinação não muito agradável de ser feita. A mais ideal é a que dá um pouco mais de trabalho, que é você pegar a uva tinta, deixar o tempo desse suco, depois que foi feita a prensa das uvas, em contato com a casca, porque o que dá cor ao vinho tinto é a casca, é a pigmentação que existe na casca, os corantes existentes. Então eles controlam isso e deixam pouco tempo, então o vinho não fica com a cor do tinto e vai ficar com a cor rosada. Essa é a melhor forma de você obter um vinho rosé. Né? E dentro dos espumantes existe uma classificação também. Então não é tudo que estoura, que tem aquela rolha grandona bonita. Aquela bonita. Que as pessoas acham que é champanhe. Não é. Nem sempre não, é champanhe. Não. Você tem... Champanhe é um vinho espumante feito na região de Champagne da França. Fora isso, você tem outros vinhos espumantes feitos fora daquela região, que são vinhos espumantes, não champanhe. E dentro do champanhe, dos vinhos espumantes, existem algumas categorias. Existe um vinho espumante método Charmat, por exemplo, existem os frisantes, existe o vinho espumante método tradicional. O método tradicional é feito com método semelhante que é feito em champanhe, que a fermentação é feita dentro da garrafa, por isso que custa mais caro que os outros, por isso que champanhe também custa mais caro que outros vinhos espumantes. O Lambrusco, que é um vinho frisante conhecido, ele é barato porque o gás é injetado artificialmente. Então isso vai tender a baratear a produção dele. Então é como se a gente fosse fabricar um refrigerante de máquina, aquele que você tem o xarope, a água e depois o gás carbônico. É mais ou menos por aí que é feito um lambrusco. E por isso que o custo dele é bem baixo. E você tem os outros vinhos espumantes método Charmat, que a fermentação é uma cuba de inox, que não tem, ela é fechada hermeticamente. Então naturalmente o vinho vai liberar gás carbônico. Como não tem para onde fugir esse gás vai aderir ao vinho e a gente tem como resultado um vinho espumante. E esse é o que tem o melhor custo-benefício no mercado. O papo está ótimo, está maravilhoso, mas eu acho que nós temos que chamar para a gente, o povo sentir e ver melhor, a nossa tomadinha externa que você fez lá. Exatamente. Com o André, não é verdade? Dê uma olhada aí, gente.
Sim, Zezé, eu vim conhecer um pouquinho mais sobre vinhos e, por que não, falar também sobre as taças. Afinal de contas, para cada vinho tem uma taça diferente, sim, e o André vai explicar pra gente, né, André? Bom, a primeira taça aqui é uma taça para vinho espumante. A finalidade dela, se ela fosse larga como as outras, ia dispersar o gás. A gente não quer isso, a gente quer aproveitar o melhor do vinho espumante ou champanhe. Aqui a segunda taça é uma taça padrão, é a taça que serve tanto para branco quanto a tinto. Ela faz o serviço para todas, menos para vinho espumante. E aqui tem dois exemplos distintos. Eu peguei as taças maiores que nós temos para dar um exemplo melhor para as pessoas. Uma taça para vinho branco tem que ter não exatamente esse tamanho, porque esse aqui é um dos maiores tamanhos que tem para grandes vinhos da Borgonha, mas para vinhos brancos. Que ela vai ter esse formato para ter maior contato com o oxigênio e com isso o vinho aerar melhor e exala melhor todos os seus aromas. E a de vinho tinto também, aquela para grandes vinhos de Bordeaux. Tem esse formato e aqui mais fechado, a gente pode ver na direção do bocal dela, é para justamente esses aromas todos se concentrarem lá dentro e atingirem o nosso nariz com perfeição. Essa é a melhor maneira de armazenar um vinho? Qualquer tipo de vinho tem que ser armazenado dessa maneira? Na realidade, hoje a gente já tem alguns vinhos feitos com rolha sintética, que não é aquela rolha de cortiça. Esses que são de rolha sintética, o que acontece com esses vinhos? Eles não precisam ter contato do vinho com a rolha, porque não tem que umedecê-la que ela não vai ressecar. Agora, os vinhos que têm rolha de cortiça, esse sim, se não ficar deitado e for armazenado durante muito tempo, essa rolha corre o risco de ressecar, se não ficar nessa posição, vai permitir a entrada de oxigênio, vai oxidar o vinho e a pessoa vai perder o vinho. Qualquer vinho? Qualquer vinho. André, tem que explicar pra gente como é que a pessoa sabe se o vinho é realmente bom ou não, para começar. A primeira coisa é que quando a gente tirou a rolha, observar se a rolha está intacta, se não sofreu nenhum tipo de vazamento e tudo mais. Então aqui o vinho não vazou nem nada, então quer dizer que ele está próprio para ser consumido. Agora a gente tem que observar outras características. O vinho pode ter algum tipo de contaminação da própria rolha, principalmente da cortiça. Então o primeiro fator para observar quando você vai consumir um vinho é ver se a cor dele está brilhante. Esse vinho tem que ter uma boa cor, como tem esse aqui, ó, bastante brilho, o brilho está intenso. Então já me dá características de dizer, bom, ele aparentemente está bom. Segundo fator, isso aqui é o fator visual. É o olfativo, é agitar a taça para liberar o aroma do que o vinho tem, aí leva no nariz e ver se ele tem um bom aroma. Sim, tem um bom aroma. Por isso, então, que tem que agitar a taça assim que coloca o vinho. Se você está num restaurante, principalmente, está pagando por um serviço em comprando um produto como o vinho, a gente tem que ver se ele está bom para ser consumido ou não. Feito isso, dá um bom gole, a gente deixa o vinho passar pela boca e tira nossas próprias conclusões. Gosto é subjetivo. Agora, o vinho branco tem uma diferença na hora de degustar também? As características que a gente tem que observar são as mesmas, só que os aromas são distintos, os aromas já são outros. Muito bom, essa dica também é importante para você. Agora, Zezé, eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Na verdade, você vai voltar aí? Vai o quê, André? Deixar ela passando vontade. Pois é. Zezé, beijinho. E aí, hein, dona Ciane? Acho que a senhora bebeu demais lá. Nós vamos ter um bate-papo depois em off, tá? Não, aprendi mais lá. Gente, agora eu vou dar um recadinho pra nós Mulheres. Nós mulheres, pra você que aí está, sobre a Fisioforma. Verão tá chegando, Fisioforma te dá forma. Vale a pena você dar uma chegadinha lá pra ver o que ela pode oferecer pro seu corpinho ficar igual da Ciane, assim, entendeu? Da Lilian, da Isabela. Dê uma olhada para quem está lá e faz alguma coisa por lá. Tudo que eu faço aqui, eu gosto e eu vejo, minhas calças estão tudo largas. Então, quer dizer, tem resultado, né? Todo mundo notou a diferença em mim. Porque tinha 70 quilos, né? Hoje eu estou com 64. Então o resultado foi fantástico, todo mundo notou. Mas que obtém resultado, obtém. E todo mundo sabe, porque todo mundo me pergunta. As pessoas que querem melhorar, pode vir na Fisioforma, que não tem problema. O resultado é fantástico. Vocês viram só? Vale a pena mesmo. Agendem uma avaliação em qualquer unidade da Fisioforma.
uma aqui em Ribeirão Preto, outra em Franca, São Carlos, São João da Boa Vista, para vocês realmente fazerem sucesso nesse verão. Agora nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. Fique aí.